Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma aula de física no curso de arquitetura, agronomia e afins, né? Pessoal, hoje nós vamos mudar de assunto mais uma vez, tá? Então, você lembra lá do seu conteúdo programático do curso, né? A física para arquitetura é uma física um pouco mais generalizada, então a gente vai passar por conceitos e conhecer um pouco as fórmulas, entender os assuntos, né? Mas nós não vamos adentrar aos cálculos elaborados, aos cálculos com integrais e derivadas, nós vamos ficar um pouco mais superficial. Tá? O tema da aula de hoje, então vale lembrar, desde o começo do curso nós já falamos um pouco sobre mecânica, já vimos os movimentos retilíneos, uniforme, uniformemente variado, já vimos a origem desses movimentos que podem ser as forças, né? E a gente viu as leis de Newton com isso. Nas últimas aulas nós falamos muito sobre eletricidade, né? Lei de Ohm, falamos sobre efeito Joule, falamos sobre circuitos elétricos, né? Então foi bastante interessante falar sobre eletricidade, que é mais um campo da física super importante aí para a nossa vida profissional. Na aula de hoje nós vamos entrar no assunto que basicamente chama-se água. Água? Como assim? Então dá uma olhada aqui no nome, nós vamos entrar em hidrostática e hidrodinâmica. Então hidro é água, né? Então uma parte da água estática e uma outra parte da água dinâmica, né? Ou em outras palavras, uma parte parada e outra parte em movimento. Tá? Vale lembrar que a junção dessas duas matérias é o que a gente tem como disciplina de mecânica dos fluidos, tá? Que é a matéria mais genérica, é a matéria maior, né, delas aí. Então, vale lembrar agora para os nossos cursos que o conhecimento em hidrostática e em hidrodinâmica, ele é um conhecimento obrigatório, é um conhecimento obrigatório, prévio, para que a gente possa fazer, por exemplo, dimensionamentos prediais hidráulicos, ou para fazer ou entender o funcionamento de piscinas, ou entender no dimensionamento de barragens, ou, muito mais além, estação de tratamento de água, que são as ETAs e as ETs, estação de tratamento de esgoto. Tudo isso é necessário que você tenha um conhecimento legal sobre fluidos, sobre como os fluidos se comportam, sobre como funciona a pressão dentro desses fluidos. Legal? Então, beleza, pessoal. Primeira coisa da aula é definir o que é fluido, né? A gente falou já, né, na aula, mas não falou o que é. Então, fluido, gente, é qualquer substância que pode escoar e que vai assumir a forma do recipiente onde você colocar. Então imagine que você coloque um pouco de água num copo fino e longo. Essa água vai ter formato fino e longo. Agora imaginemos que eu coloque essa mesma água num recipiente redondo e muito largo, né? Como se fosse uma bacia. Essa água vai ter formato da bacia. Então, esse fluido, ele é uma substância que pode escoar, né? E que vai assumir a forma do recipiente que você colocar ele. E, via de regra, as substâncias que conseguem fazer isso são os líquidos e os gases, tá? Então, líquidos e gases podem ser fluidos, já os sólidos não podem ser fluidos. Ok, pessoal? Deu para sacar a definição de fluido? Então tá, então já vale lembrar então que o ar aqui onde nós estamos, ele é considerado um fluido, né? Não é à toa que em engenharia mecânica, onde se estudam os túneis de ventos, né? Para estudar movimentos de aviões ou movimentos de carros, tudo isso entra na disciplina de mecânica dos fluidos, tá? E na água também, que pra gente aqui é um pouco mais relevante, tá? Então vamos lá, pessoal. Agora, eu vou falar da primeira característica importante para você conhecer sobre a água e sobre os fluidos. A primeira característica importante é o que a gente chamou de massa específica. Você já deve ter ouvido falar em massa específica. Massa específica é mais ou menos dizer o quanto que algo é denso ou não. Tá, como assim, professor? Bom, então, a definição de massa específica é a massa de algo dividido pelo volume que esse algo ocupa, tá? Então, pensa só na massa específica de alguns elementos. Por exemplo, os metais. Os metais, em um pouco volume e um espaço pequeno, eles já pesam bastante, tem uma massa muito grande. Então a massa específica dos metais, ela é alta, tá? Ela é alta. Agora vamos pensar na massa específica de um outro material, por exemplo, o isopor.
Bom, a massa específica do material, o isopor, ele ocupa um grande volume e não tem uma massa tão grande. Então a massa específica desse isopor, ela não é tão alta, ela é uma massa específica relativamente baixa. Ok? Deu para entender o que vai falar massa específica? É o que vai dizer o quão denso é um objeto ou não. Basicamente é isso na língua do povo. Tá? Vale lembrar duas coisas sobre a massa específica. A massa específica de um gás, ela varia consideravelmente com a pressão. Então, olha só, se eu pegar a massa específica do ar a 20 graus Celsius com a pressão de 1 atm, a massa específica vai ser 1,21 kg por metro cúbico, beleza? Então se pegar um metro cúbico lá, uma caixa d'água de ar dentro, vai ter 1,21 kg, né? Isso para pressão de 1 atm. Agora olha que louco, se eu pegar esse mesmo ar e colocar numa pressão de 50 atm na mesma temperatura, a pressão vai mudar para... a massa específica, a pressão mudando para 50 atm, a massa específica, ela mudou quase 60 vezes, ó, 60,5 kg por metro cúbico. Ou seja, quanto maior a pressão, mais gente cabe dentro desse recipiente. Deu para sacar essa ideia? Então, olha só, o gás, ele por ser compressível, você consegue comprimir um gás, você vai comprimindo ele no mesmo espaço, vai aumentando a massa, consequentemente a massa específica, legal? Deu para sacar isso? Então a massa específica de um gás, ela varia consideravelmente com a pressão. Agora, olha só o que está escrito aqui embaixo. A massa específica de um líquido praticamente não varia. Então, olha só, eu peguei aqui a massa específica da água, né, H2O, a 20 graus Celsius e 1 atm, beleza? Se eu pegar essa massa específica da água, ela dá mais ou menos isso aqui, ó, 998 quilos por metro cúbico. Então, se eu pegar 1 metro cúbico de água na pressão atmosférica de 1, vai dar 998 quilos por metro cúbico. Agora, imagine que eu aumente 50 vezes a pressão, igual no exemplo do gás. Eu aumentei 50 vezes a pressão dessa água líquida, né? Essa água líquida. Qual que vai ser a massa específica dela? Bom, de 998 ela mudou para 1.000 quilos por metro cúbico. Ou seja, praticamente não variou, né? Pensa só a comparação com o ar. O ar ficou muito, muito mais denso, a massa específica dele aumentou 60 vezes. Já a massa específica da água líquida praticamente não variou. Ok, pessoal? Essa é uma característica muito importante dos líquidos e dos gases em relação à sua densidade, à sua massa específica. Ok? Bom, vamos continuando. Uma outra característica que você precisa conhecer nos fluidos é a pressão, né? Pressão nos fluidos em repouso. Isso é muito importante. Então aqui, ó, eu quero que você imagine o seguinte. Imagina uma piscina aqui, ó, ou um recipiente cheio de água, que marquei em azul nível, tá? Imagine só. Então, ó, esse aqui, ó, essa setinha que eu vou marcar, ela vai marcar ó, o nível d'água, o NA, o nível d'água. Então olha só, pessoal, eu vou tentar fazer com que você imagine uma coisa. Imagine que você mergulhe numa piscina e a sua cabeça encontre-se para fora da piscina ainda. O que você sente no ouvido? A verdade é que você não sente nada. Você sente como se estivesse aqui do lado de fora da piscina. Mas vale lembrar o seguinte, à medida que você vai mergulhando, então ó, tá mergulhando, você começa a sentir um leve incômodo no ouvido, não é verdade? E à medida que você mergulha, então você vai ter um limite de profundidade do mergulho, senão o seu ouvido não aguenta de dor e isso pode provocar até um rompimento dos tímpanos, né? Não entendo muito sobre esse problema, essa patologia médica, mas isso é um fato, né? Quanto maior a profundidade que a gente tem, mais dor a gente tem no ouvido. Por que isso acontece? Isso acontece, gente, porque o peso de água acima da sua cabeça, né? Quanto mais... Imagine que você mergulhou até a posição 2. Existe uma parcela de água em cima da sua cabeça. E essa parcela de água é que vai fazer a pressão no seu ouvido, ok? Então, olha só, a pressão em 1 é uma. Mas em 2 ela é maior, porque você aumentou a profundidade. Então a pressão em 3 ela acaba sendo maior ainda. Então quanto mais fundo você mergulhar,
maior a pressão. Isso é bastante intuitivo, né? E bastante legal entender, tá? Vale ressaltar algumas coisas então. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Que a pressão 3, ela é maior que a pressão 2, que é maior que a pressão 1. Ou vice-versa, né? Pressão 1 menor que a 2, menor que a 3, tá? Então, ó, a 3 que eu grifei é a maior de todas. Você pode lembrar que a pressão aumenta com a profundidade. Vale lembrar dos nadadores, tá? Você tem um limite de profundidade para você mergulhar. O ser humano não consegue chegar longe. Agora, pessoal, imagine agora o ponto 4 e o ponto 5 aqui. Estão vendo o ponto 4 e o ponto 5? O ponto 4 e o ponto 5 estão longe do ponto 2, né? Aliás, eles estão aqui na mesma profundidade, né? Mergulhados, mas eles não estão no mesmo lugar, né? O 2 está aqui no meio, o 4 está mais à direita, o 5 já está aqui perto da borda. E sabe qual é a constatação que a gente deve fazer sobre isso? Que não importa a posição que você esteja no recipiente, se você estiver na mesma profundidade, a pressão vai ser sempre igual. Então olha o que eu escrevi, que a pressão 2 ela é igual à pressão 4 e ela é igual à pressão 5. Ó. A 2, a 4 e a 5 são iguais porque encontram-se na mesma profundidade. Já a 3 é a maior do que todas elas e elas são maiores do que a pressão 1. Beleza, pessoal? Beleza. Então, vamos continuando. Como se calcula o valor dessas pressões? Então, a primeira coisa é entender. Quando eu estou aqui com o ouvidinho do lado de fora da piscina, eu não sinto pressão alguma? Sinto, a verdade é que eu sinto, é que você já está acostumado com isso, mas você sente uma pressão o tempo todo, que é o que a gente chamou de P1, né, que é a pressão ATM, pressão atmosférica, tá, gente? Então vale lembrar que você está sobre a pressão atmosférica, beleza? E a pressão atmosférica, gente, ela caminha no sentido oposto. Como assim? Olha só, imagine que eu esteja no nível do mar. Aí a pressão atmosférica vale 1 atm. E aí imagine que eu vá viajar para La Paz, por exemplo, onde a altitude é muito grande. A pergunta que eu faço é, lá em 3.000 metros de altura, 4.000 metros de altura, essa pressão vai ser maior ou menor? E a resposta eu lhe dou. A pressão ela fica menor. Sabe por que ela fica menor? Porque quanto mais alto você está, menor a camada de atmosfera tem sobre a sua cabeça. E quanto menor a camada de atmosfera, menor a pressão. Quer ver um outro exemplo para corroborar com essa ideia? Um outro exemplo é quando você viaja para lugares de grande altitude, 4.000 metros, por exemplo. Você tem facilidade em respirar ou dificuldade? Você tem dificuldade. Sabe por quê? Porque a pressão do ar é muito pequena. As partículas de oxigênio elas estão muito longe, né, uma das outras nesse lugar. E, portanto, você tem dificuldade de respirar. Tá? O ar rarefeito, que é popularmente conhecido, é um ar cuja pressão é relativamente baixa, ok? Deu para sacar isso? Então, quanto maior a altitude que a gente tem, menor a pressão, né? Menor a pressão. Agora, e dentro da água? A pressão vai ser maior quanto mais profundo eu estiver. Alright, pessoal? Beleza? Então, vamos lá. Então a P1 vai ser a pressão atmosférica, né? Porque está aqui, ó, uma piscina ao ar livre, está sobre a pressão atmosférica. A P2 então vai ser quanto? Olha só, pessoal, a P2 ela é a pressão aqui neste ponto. Então, como eu acho o valor da pressão ali? Então, se liga, vai ser a pressão lá de cima. Por quê? Porque a atmosférica, gente, ela tá aqui em cima, ó. Ela tá sobre todo mundo. A atmosférica, ela vai funcionar em todo mundo aqui. Independente se 1, 2, 3, 4, 5, a atmosférica influencia em todo mundo. Então, a pressão 2 vai ser a atmosférica mais, olha essa formulinha aqui, ó. Rho, que é a massa específica, que a gente acabou de aprender, vezes a gravidade, vezes H, que é a profundidade. Então, pressão em qualquer lugar do fluido é a atmosférica mais ρGH, que é massa específica vezes gravidade vezes a profundidade. Beleza, pessoal? Isso a gente dá o nome de lei de Stevin. Eu chamo de Stevin, mas já ouvi dizer que a pronúncia não é essa. Ouvi dizer que é Estevam. Não sei. Mas, pessoal, saiba então que a pressão em qualquer ponto do fluido será a pressão atmosférica mais
Rho vezes G vezes a profundidade. Vamos olhar aqui em relação às cotas. A profundidade do ponto 2 não é H1? Não é isso a profundidade do ponto 2? Então ficou PATM mais Rho vezes G vezes H1. Ok? Agora, qual seria a P3? A pressão lá em 3, lá no fundo da piscina. Então ela vai ser a pressão atmosférica mais Rho, a massa específica da água, vezes G, que é a gravidade, vezes a profundidade. Pessoal, a profundidade aqui de 3 não é H1 mais H2? Então vai ser PATM mais Rho vezes G vezes H1 mais H2. Não pensem nisso como fórmula. Pensem nisso como massa específica vezes gravidade vezes a profundidade. Porque tem todo sentido, gente, você pensar na profundidade. Quanto mais profundo você está, maior a pressão que incide sobre você, tá? Maior a pressão que você irá sentir. Beleza, pessoal? Deu para sacar? Bom, só para finalizar esse papo nosso inicial sobre hidrostática, né, e mecânica dos fluidos, eu vou te mostrar as unidades de pressão, tá? As unidades de pressão. Então, a pressão atmosférica no nível do mar, isso é bastante importante que você saiba para que você consiga estabelecer comparativos de pressão. É essa daqui, ela vale 101.325 Pascal. Em algumas literaturas ela fica escrita assim, ó, 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. É arredondado, né, gente? Dá na mesma. É arredondado. No meu caso aqui eu peguei o número inteiro, 101.325 Pascal. Isso é a mesma coisa que 1 atm e é a mesma coisa que o chamado 760 milímetros de mercúrio, que é um medidor de pressão através de uma coluna de mercúrio, né? Uma coluna de mercúrio, e essa coluna de mercúrio no nível do mar, ela sobe exatamente 760 milímetros, beleza? Então, no nível do mar, a gente tem a pressão sendo 101.325 Pascal, ou 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio. Isso é tudo a mesma coisa, só muda a unidade. Professor, como eu transformo uma unidade na outra? Se eu quiser saber, por exemplo, quanto vale 2,3 atm em Pascal, faz por regra de 3, tá? 1 atm vale 101.325 Pascal. 2,3 atm, que é o que a gente queria saber, vale X. Multiplica em cruz e acha o valor de X. Beleza? Deu para sacar isso aí? Bom, pessoal, é importante que eu fale para vocês que em física existem várias maneiras de denominar pressão. Pressão para fluidos, ela é então pressão atmosférica mais ρgH. Porém, pressão em sua definição física também é descrito como pressão é igual a força sobre área. Ok, pessoal? Então, pressão também é ρgH e também é força sobre área. Depende daquilo que eu estou calculando. Por exemplo, se eu quiser calcular a pressão no fundo de uma piscina, eu vou calcular como ρgH, mais a pressão atmosférica. Agora, imagine que eu queira saber a pressão da minha lapiseira na folha, ó. Essa pressão, se eu quiser saber ela. Bom, para isso eu vou precisar saber a força com que eu impactei, dividido pela essa área de contato aqui, ó. E aí, esse gesto aqui, existe uma outra pressão que se calcula força sobre área, beleza? E força pode ser dada, por exemplo, em Newton, área, por exemplo, em metro quadrado, e aí fica Newton por metro quadrado, que é o que você já tinha visto aqui em cima, ó, Pascal. Vale ressaltar que Pascal é Newton por metro quadrado, tá? Tem até uma piada muito boa sobre isso, que não vale a pena ser contada nesse vídeo. Pessoal, esses são os conceitos iniciais para que a gente comece a falar de fluidos, comece a falar de água, beleza? É muito importante que você entenda o que é massa específica de um fluido, o que é a pressão de um fluido. Para vocês terem ideia, todos os cálculos prediais hidráulicos, os cálculos de piscinas e barragens, os cálculos de muros de arrimo, os cálculos de estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, todos eles envolvem o conhecimento de pressão em fluidos em repouso e em fluidos em movimento também. Todos eles envolvem os conceitos de pressão e massa específica. Beleza, pessoal? Por hora é só nessa primeira aula, tá? Aula que vem a gente continua com os conhecimentos de água
E é isso. Baixem os materiais, acessem aos videoaula e realizem a atividade. Estarei online no fórum para sanar dúvidas, perguntas, indagações, aceito críticas e sugestões. Pessoal, muito obrigado, tenham uma ótima semana, um abraço, até a próxima.